Ok. Na página 54, poema e suas características. Já vou adiantando para vocês que é ruim explicar para vocês assim, sem estar ali junto, sem estar com o quadro para escrevermos, para que vocês entendam melhor. Mas eu acredito que vocês são muito inteligentes e vão conseguir entender todo o conteúdo, correto? Aí nós vamos ver poemas e suas características. Ali, nós já vimos no início desse capítulo os haikais, né? Haikais são poemas bem curtinhos e eles têm apenas 3 versos, não é? Eu acho que vocês devem lembrar. Haikais tem 3 versos, primeiro verso com 5 sílabas poéticas, o segundo verso com 7 sílabas poéticas e o terceiro verso também com 5 sílabas poéticas. É um dos poemas mais curtos que nós temos, ok? E ali nos poemas nós estudamos versos, estrofes, métrica e rima. O verso, a estrofe, a rima são bem fáceis para nós entendermos aqui esse conteúdo. Mas quando passa um pouquinho na métrica, que nós vamos estudar as sílabas poéticas, que é bastante diferente das sílabas gramaticais, aí já fica um pouquinho mais diferente. Eu vou colocar para vocês aqui a tela para vocês acompanharem comigo. Estão conseguindo ver bem aí? Sim? Ok. Poema e as características. Aqui, versos, estrofes, métrica e rima. Aí eles vão dar uma explicação do que é verso, que vem do latim, versus, tem a sua origem na Idade Média, denominava uma cavidade aberta pela charrua, um tipo de arado, né, para arar a terra, semelhante a esse que nós estamos vendo aqui, na qual seriam lançadas sementes. Assim, verso passou a significar linha, formação em linha, e também movimento de retorno, giro, volta. Então, tudo isso aqui que esse arado ele consegue fazer, ele vai em linha reta, porque antes de termos as plantadeiras, eles usavam isso daqui, né, para arar a terra, os tratores para arar a terra, então eles usavam isso daqui, eles iam em linha reta, então por isso o verso. Então, nós vemos aqui que cada linha de um poema, se você olhar nessa página aqui ao lado, cada linha do poema, ela é um verso. Então, esse agrupamento de versos aqui, aí sim, eles formam a estrofe, certo? Então, o verso que a gente vê ali é cada linha do poema. Só um pouquinho, tá, gente? Não, acho que não tem ninguém na espera, não. Sumiu tudo aqui. Ok. Os versos ali, cada linha de um poema. E essa quantidade de versos, quando é igual no haikai que nós estudamos, que nós temos ali 3 versos. O haikai é composto apenas de 3 versos. Então, aquele agrupamento de versos ali forma uma estrofe. Então, nós dizemos que os 3 versos é uma estrofe. Os sonetos, que também aparecem, vocês vão estar estudando aqui, eles são compostos de 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Então, essa é a composição de um soneto.
Aqui nós temos aqui embaixo, acompanhem comigo ali, a métrica de um verso é dada pelo número de sílabas poéticas. A sílaba poética, ela tem divisão e contagem diferentes das usadas nas sílabas gramaticais, pois são contadas por emissão sonora. Então, o que quer dizer isso? Enquanto eu estou separando as sílabas gramaticais, é totalmente diferente, porque você vai pegar ali uma palavra, você vai separar a sílaba normal dela, da forma como vocês aprendem a separar as sílabas. Nas sílabas poéticas, ela já se torna um pouquinho diferente, porque eu não conto pela quantidade das sílabas da palavra, mas pelo enunciado, pela sonoridade. Conforme eu vou pronunciando, às vezes eu pronuncio uma sílaba junto com outra sílaba, a sonoridade é a mesma. Então, ali eu vou chamar isso dali de sílabas poéticas, diferente das sílabas gramaticais, ok? Então, se vocês observarem aqui, ó, dessa forma, se duas sílabas gramaticais são pronunciadas em uma única emissão, conta-se apenas uma sílaba poética. Além disso, não são contadas as sílabas que vêm depois da última sílaba. Quando chega na última palavra do verso de um poema, aí você vai observar a sílaba mais forte, e aí você vai parar a contagem das sílabas nessa sílaba mais forte. Além disso, não são contadas as sílabas que vêm depois da última sílaba tônica do verso. A metrificação é, portanto, a composição de versos medidos com o intuito de estabelecer o ritmo poético. Aqui que eu gostaria que vocês estivessem observando comigo, ó. Nesse primeiro verso aqui, mas que seja infinito enquanto dure. Aqui nós temos 13 sílabas gramaticais, ok? 13 sílabas gramaticais. Aí tem mas, que, seja, infinito, enquanto dure. Contando as sílabas normais, nós temos 13 sílabas. Agora, observem essa outra aqui. O mesmo verso, mas contado em sílabas poéticas. Deixa eu ver se vocês entendem aqui comigo. Mas que vou falar da forma normal. Mas que seja infinito enquanto dure. Aqui, mas que se, o já e o in, nós, na hora de pronunciarmos, nós dizemos, mas que seja infinito, infinitoem. Aqui eu digo tuem, tudo junto ali também. Então, o já, o a, ele vai juntar com esse izinho da outra sílaba. Quando eu pronuncio essa sílaba, já e o in, elas se juntam, ocorre ali uma elisão, ok? A esse processo chamamos de elisão. Quando essa sílaba aqui, ela vai estar juntando a essa outra sílaba aqui também. E aqui da mesma forma, o to e o en, infinitoem. Na hora de pronunciarmos, nós falamos twain, ok? Então, como eu conto apenas duas aqui, são duas sílabas, eu conto uma, aqui são duas sílabas, eu conto uma, a sílaba mais forte aqui é essa, então aqui eu deixo e essa última sílaba para fora. Gente, só um minutinho aqui, eu vou voltar a tela aqui só um pouquinho. Deixa eu ver um negócio aqui. Meu note resolveu não aparecer as pessoas que estão esperando. Me perdoem. Ok? Ai, correto.
Continuando ali. Esse último verso, esse segundo verso aqui. Maior amor, nem mais estranho existe. Aqui todas elas, ó. Maior amor, nem mais estranho existe. Essa mesma sílaba, esse mesmo verso, desculpem, esse mesmo verso aqui, contando em sílaba poéticas, fica maior, o R desse aqui, a gente fala maior né? Maior amor, nem mais estranho. Quando eu pronuncio o mais e o estranho, nós juntamos tudo, mais a gente fala mais estranho. Então fica maior amor, nem mais estranho. Agora aqui sim, vamos juntar esta também. O nho e o e, nós vamos contar a mesma sílaba também. Nem mais estranho existe. Aqui a sílaba mais forte da palavra existir, então nós contamos até essa sílaba aqui, ok? Não sei se vocês estão me entendendo, eu acredito que é um pouquinho complicado para se entender esse conteúdo aqui dessa forma, tá? Mas ele não é difícil, é só você ir falando mais pausadamente para que vocês consigam entender como eu separo as sílabas poéticas. Vocês vão estar observando apenas a sonoridade. Se o som de uma sílaba juntou com uma outra sílaba, aí você vai contar essas duas sílabas em uma sílaba apenas, ok? Então, aqui é o maior amor, nem mais estranho existe. Estranho em. A gente fala estranho em existe. Aí vocês vão observar essa daqui agora, nessa outra página. Nesses dois exemplos, é importante observar que as sílabas já e in, que nós vimos ali anteriormente, se fundem em jin. O mesmo acontece com to e en, que se fundem em tuen, com o u funcionando como semivogal e a sílaba pronunciada em uma única emissão. Já no caso da palavra maior, não há como pronunciar em uma única emissão de voz, já que o a e o o são vogais tônicas com pronúncias bem marcadas. Então, por isso que elas não se fundem em uma só, porque elas já são vogais tônicas, então cada uma é pronunciada separadamente. As métricas mais frequentes, usadas são os versos de 5, 7 e 10 sílabas. 5, 7 e de 10 sílabas. Os versos de 5, 7 e empregados desde o final da Idade Média são muito melodiosos e dão uma circularidade à leitura. Por isso foram chamados de redondilhas. Então aqui, os versos que contêm apenas 5 sílabas poéticas, nós chamamos eles de redondilha menor. E os versos que têm 7 sílabas poéticas, nós chamamos ali de redondilha maior. E também, antes ali diz assim, por essas características, as redondilhas são muito utilizadas em canções, em poemas de cordel, em cantigas infantis, como nesses versos aqui, ó. Meu canto de morte. Então, aqui eu conto até essa sílaba, porque essa daqui é a sílaba mais forte. Guerreiros, ouvi. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5 sílabas poéticas. 1, 2, 3, 4, 5 sílabas poéticas. Agora, nesse outro aqui, ó. Minha terra tem palmeiras. O mei é a sílaba mais forte, eu paro de contar as sílabas poéticas nessa sílaba aqui. Onde cantal sabiá. Olha aqui, onde cantal. Nós dizemos cantal
sabiá. A última sílaba mais forte é o A, então conta todas as sílabas aqui. Mas o tá e o o nós contamos em apenas uma sílaba poética. As, a, vez, que a, aqui esse o que e o a nós pronunciamos também de numa mesma sonoridade, que a, que, gorjeiam, não gorjeiam como lá. Se você contar todas elas aqui, vai dar quantas sílabas poéticas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas poéticas, ok? Eu acredito que vocês estejam entendendo como que nós vamos separar essas sílabas poéticas, ok? Aqui embaixo, os versos decassílabos, são os versos de 10 sílabas, eles foram por muito tempo, a partir do Renascimento, nos séculos XV e o século XVI, considerado como a medida perfeita, a medida ideal para os poemas, né? E ainda hoje são bastante utilizados dessa mesma forma. Ok. Eles são bastante utilizados ainda. Ainda hoje, porque muitos sonetos nós ainda falamos, muita gente ainda escreve, né? Nós lemos esses poemas e desculpa, gente, eu estava dando risada ali, mas é porque eu deixei alguns colegas esperando ali para entrar na aula, tá? Ali embaixo, os versos decassílabos, eu já li essa parte ali, né? Agora ali, essa parte que nós já estudamos, ao conjunto de versos dados o nome de estrofe, ao conjunto de versos, damos o nome de estrofe. Damos o nome de estrofe. Então, ali, quando você faz uma poesia, você vai escrevê-la em versos. Aí você vai contar ali quantos versos, ou você vai escrever tudo de uma vez, ou a sua poesia vai ter estrofes, não é? Então, quando você separa esses versos, nós chamamos esse agrupamento de estrofes, ok? Mas ali nós temos também algumas palavras, porque nós temos os versos livres, mas também nós temos versos que rimam. E a rima, vocês sabem, quando você pega uma última palavra de um poema, aí você, nessa última palavra do poema, você vai ver qual é a última sílaba dela. Com qual outra palavra do poema ela vai estar rimando, ou seja, ela vai ter a mesma terminação. Vocês sabem o que é a rima, não é? Agora, ali no finalzinho da página 55, no finalzinho da página 55 ali, deixa eu compartilhar essa tela aqui com você para vocês entenderem. As rimas interpoladas, o que seria isso? Quando você pega a última palavra e ela está rimando com uma outra última palavra de um poema também, ela pode ter essa sequência, A, B, B, A. As rimas alternadas, A, B, e as rimas emparelhadas, A, B, B. Vocês vão observar isso aqui nessa outra página. Ali tem um exemplo de 2 haikais, né? Eu não vou estar olhando agora, mas aqui, a poesia, poemas de forma fixa. Nesse soneto aqui de Vinícius de Moraes, então vocês vão observar ali comigo. Amor que arde é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, vamos observar. Ver, ele está rimando com doer. Então, aqui, ver e doer. A primeira palavra que está rimando com outra, eu coloco aqui letra A.
está rimando com doer, então letra A aqui também. Então, se vocês observarem aqui, é ferida que dói e não se sente. Sente, ele está rimando com descontente. Então, aqui nós temos ver e doer, A, sente, descontente, B e B. Então, você sempre vai pegar a primeira palavra que está do final do verso, a última palavra, desculpa, do final do verso, com qual outra palavra daquela vai estar rimando. Então, você começa contando sempre com as letras A, B, C, D, E, F, ok? Então, aqui é A, B, B, A. Agora aqui, nós temos a palavra querer. Nós já vimos que querer, ele rima com ver e com doer. Então, nós vamos colocar A da mesma forma aqui também. Ok? Aí nós temos aqui gente e contente. Já sabemos que elas estão rimando com sente e descontente. Então, ali, A, B, B, A. A essa sequência aqui, nós dizemos que essas rimas são interpoladas, ok? Rimas interpoladas, porque ela tem aqui a e a A na última, a primeira e a última, e o B na segunda e na terceira. Mas olhem aqui, vontade está rimando com lealdade, ok? Que rima também com esse segundo verso aqui, esse último verso, amizade. Então, nós temos aqui, já colocamos a letra A e a letra B. Vontade é uma palavra diferente das outras, então eu coloco letra C. Vontade, lealdade, C e C. Mas aqui tem uma palavrinha no meio, vencedor, que não está rimando com nenhuma dessas anteriores. Então, a letra D. Aí, se eu observar esse último verso aqui, vencedor está rimando com favor e amor. Então, aqui, letra D, D e D. Mas tem uma outra palavrinha aqui no meio, que é a amizade, que está rimando com vontade e lealdade. Então, fica CDC, DCD. Rimas alternadas. Correto? E eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, gente. Aí nós temos aqui, eu vou parar aqui um pouquinho nessa, que vou revisar um pouquinho voltando ali essas páginas, porque eu sei que é um pouquinho mais complicado. Então, aqui, nos poemas, nas rimas, vocês vão observar a última palavra de cada verso com qual outra palavra está rimando. Então, você vai colocar a letra A na primeira sempre, e aí você vai olhar a outra palavra, a seguinte palavra do segundo verso, do terceiro verso e do quarto verso. Então, sempre, se forem diferentes, você vai mudando as letras também. A, B, B, A, né? Poderia ser A, B, B, A, B, A, B, certo? Então, dessa forma, nós poderíamos também estar utilizando. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que o que pega um pouquinho, que fica um pouquinho mais complicado para a gente aprender esse conteúdo aqui, para vocês aprenderem esse conteúdo, é essa parte aqui da separação de sílabas poéticas. Eu mandei para vocês uma atividade, essa semana vocês devem receber, sobre esse conteúdo aqui, que aí eu passei um poema todinho para vocês separarem ele em sílabas poéticas. E aí depois está contando a quantidade de sílabas e colocando as sílabas interpoladas, alternadas ou emparelhadas, né? A B, BA, a B, AB ou a ABB, certo? Então, aqui, sempre que você for separar uma sílaba de uma palavra dentro de um poema, sempre observa se na hora de você pronunciar, se você vai estar pronunciando duas sílabas juntas. Se você pronunciar essas duas sílabas juntas, vocês vão contar apenas uma sílaba, certo? Vocês vão contar apenas uma sílaba ali. Essa parte aqui que eu acho que vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade.
E, como a gente vai pedir na prova, e a gente espera que a gente retorne rapidinho para a sala de aula, né? Porque fica mais fácil para a gente entender, eu acredito, para vocês estarem fazendo perguntas. E certo? Eu vou desmutar vocês agora, deixar vocês falarem um pouquinho comigo, tá? Porque vocês ficaram mudos, fica tudo. Para a explicação, fica mais fácil quando vocês estão mutados, porque a gente não tem barulho, não é? Então fica mais fácil. Então eu vou desmutar vocês agora, e aí as perguntas, alguma coisa que vocês não entenderam, vocês podem falar para mim também, certo?